Eu sou a Lívia Rangel. Eu sou a Rafa Esteves. Eu sou a Gabriela Vilela. E está no ar mais um episódio do Mais 7 Podcast. Aqui, a camisa pesa e quem joga somos nós. Antes da gente começar, sejam todos bem-vindos. A gente quer agradecer ao apoio da família Dublamix, a sua escola de dublagem e teatro. Sem eles, nós não estaríamos aqui. E hoje estamos com a nossa primeira e queridíssima convidada. Ela que é jornalista há mais de 20 anos. Comentarista no Elas, no campo. Elas em Campo, no Roquete Pinto. Diretora de comunicação da Secretaria Estadual do Esporte e Lazer do Rio. Tem um canal do YouTube Botafogo Nela. E é autora de 2 livros do nosso querido Botafogo. Aline, super bem-vinda no nosso Mais 7 Podcast. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de vocês me convidarem já para o início, desse projeto. E obrigada mesmo, viu? Obrigada por você estar aqui, ter topado ser a nossa primeira convidada. Nesse primeiro mês, que a gente está iniciando o nosso projeto, a gente teve a ideia de só convidar mulheres para participar do nosso programa, porque o nosso podcast é de mulheres, falando sobre futebol. Então eu queria agradecer por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Bom pontuar que é o primeiro podcast, eu acho, de mulheres botafoguenses falando sobre o Botafogo, e nada mais justo que você tá aqui, então realmente muito obrigada. Muito bom, porque eu acho que só tem o meu canal, que uma mulher sozinha fazendo, do Botafogo, Exato. Então que bom que eu tô incentivando e vocês também estão botando a mão na massa, porque tem que ter coragem. Muita, muita. Tem muitas críticas, Estávamos até falando nos bastidores sobre isso antes aqui. Pois é, mas é muito legal e necessário também. Com certeza. Sim. E Aline, pra gente começar, se apresenta um pouquinho mais para os nossos ouvintes. Bom, sou a Aline Bordalo, jornalista, tem quase 30 anos. Você falou mais de 20 anos, tem muito, muito tempo mesmo. E sempre quis ser jornalista esportiva, só que quando eu me formei, não tinha mulher no esporte, então foi muito difícil, começar. Eu tive que começar, para vocês terem uma ideia, lá em Fortaleza. Eu trabalhava aqui na Band, e a Band falava, Aline, não tem mulher no esporte aqui. E aí eu fazia editoria Rio, que a gente chama, geral, fazia tudo, menos futebol. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para Fortaleza, não conhecia, pra Globo de lá, que é a TV Verdes Mares. E aí resolvi ir, com a cara e a coragem, sozinha. E aí quando eu cheguei lá, eu falei pro meu chefe, eu falei, eu quero, na verdade, trabalhar com esporte. Ele, então faz um teste para você apresentar o Globo Esporte local. Porque o Globo Esporte de lá eram 5 minutos o local, depois entrava o nacional. Sim. E era tudo feito lá, Esses 5 minutos que em TV, agora que vocês trabalham em TV, vocês sabem que 5 minutos é muita coisa, Dá pra fazer bastante coisa em 5 minutos. E aí eu fiz um teste, ele gostou, ele falou, vai começar a trabalhar já no Globo Esporte no sábado que vem. Maravilha. E aí eu comecei a apresentar o Globo Esporte, e aí começaram as transmissões, e eu comecei a ser repórter de campo. Eu fui a primeira mulher do Ceará a ser repórter de campo, porque lá, o preconceito era muito menor do que aqui. Vocês não têm ideia, os cearenses são maravilhosos. Eu recebia tanto carinho lá, tanto carinho. Eu ganhava presentes no estádio, sabe? Ai, que legal. Nossa, eles me abraçavam, levavam um tercinho pra mim. Eu fui muito feliz lá, muito mesmo. Quando eu voltei pro Rio, isso foi em 2001, eu não consegui ir pro esporte. Aí eu tive que voltar do zero, Caramba. Fui fazer o programa do Datena, do Marcelo Rezende, bem ruim. Bem Tudo longe que eu não do gostava, esporte. bem longe do esporte. E tem até um caso curioso, que eu trabalhava no programa do Datena, quando ele foi pra Rede TV, e eu fui fazer a prisão do Celcinho da Vila Vintém. E eu sou muito feminina, sabe? Eu gosto de rosa, eu gosto de me arrumar, botar um brilho, eu gosto. E eu não mudei pra cobrir, nada. E eu me lembro que eu fui fazer a matéria do Celcinho da Vila Vintém com um blazer rosa. Sabe aquele rosa Barbie? Sabe aquele legalmente loura, aquela loura? Chegando. Mas a gente chega pra... Quando a gente chega na TV, a gente não sabe qual matéria a gente vai fazer. Sim. É o que aparecer. Tá fazendo uma matéria, corre pra delegacia que o Celcinho da Vila Vintém foi preso, não sei o quê. Fui lá, fiz uma pergunta pra ele. Ele olhou no meu olho e respondeu. Fiz uma matéria ótima e tal, saiu, tá. Aí o meu chefe me chamou, Falei, Aline, então, sua matéria tava muito boa, mas o Datena achou que não tem muito a ver. Você com o programa dele, você tem uma cara meio infantil, de rosa. Caramba. Mas eu amei isso.
Por quê? Porque eu saí do tiro, porrada e bomba, entendeu? Ele falou assim, agora, isso. Agora você vai fazer só o jornal, né? Que era o jornal de rede. Eu falei, ufa, graças a Deus. Sim. Então, eu tive que enfrentar muito isso sem gostar, né? Assim, era jornalismo, eu gosto, mas não era o tema que eu queria seguir. Sua área, né? Não era a minha área. E isso era 2001, que eu falei pra vocês. Eu só consegui ir pro esporte em 2007. Nossa. Então, eu fiquei 6 anos cobrindo tiroteio, cobrindo... Na época do Tim Lopes, que ele morreu, eu fui no local onde ele morreu, sabe? Eu subi dentro do caveirão. Então, eu passava por muita coisa que eu não queria. Mas era o que tinha. Porque mulher... É até, assim, contraditório. Mulher pode ir no caveirão onde o Tim Lopes morreu. Não pode falar sobre futebol, não. Entendeu? Sim. É muito contraditório isso. E aí, quando foi 2007, eu tava no SBT e tava tendo Pan-Americano. Não sei se vocês vão lembrar. Vocês são muito novinhos. Foi até quando o Newton Santos inaugurou, foi pro Pan-Americano. Exatamente. Né? E aí, eu falei, poxa, dá pra gente fazer um quadro de esporte bem rapidinho dentro do jornal? Minha chefe falou, tudo bem, mas a gente não tem equipe de esporte, a gente não tem direito à imagem, a gente não tem nada. Eu falei, não faz mal. Aí eu peguei... A gente não tem nada, mas tem um sonho. Nada, tem uma exatamente. pessoa que tem um sonho aqui A dentro. gente tem a Aline Bordal, não, isso. olha só o que eu fiz. Eu peguei todas as atletas que tinham chance de alguma medalha antes de começar o PAN e gravei entrevista com eles. Maravilha. Gravei entrevista. Quando eles ganhavam a medalha, eu botava entrevista. Ai, perfeito. Pra ter as imagens já foi. Exatamente. E aí já deu tinha certo. o time do Instagram antes do Instagram, né? Porque Exatamente. Exatamente isso, Os Big né? Brothers, né? Porque eles antes de entrar, eles já fazem. Aí deu certo esse programa, acabou o PAN, e aí ela falou, vamos continuar com o esporte, mas naquele mesmo esquema, Aline, sem equipe, não sei o quê, tá bom. Você só tinha um sonho, né, Aline? Você fazendo tudo. Aí eu ficava desesperada ligando, porque tem muito isso nas emissoras, você pede imagem do outro. Vocês cobriram, não sei o que, a Band dá pro SBT, tem muita troca de imagem entre as emissoras. Menos a Globo, né? A Globo não adianta pedir. E aí eu fui fazendo, e aí eu consegui finalmente não voltar mais pra geral, graças a Deus, e ficar só no esporte. Aí de lá fui pro Sport TV, depois eu fui pra Band, aí onde Mas foi um esforço também, né, por seu interesse no futebol, né? Muito esforço. Porque eu não, paralelamente eu não desisti, eu tava lá. A gente vai ter que interromper aqui o assunto que tá muito bom pro nosso Momento Garrincha. Aline, vou te explicar e pro pessoal de casa também que tá nos vendo, nos assistindo. O Momento Garrincha é todo minuto 7 dos nossos programas. E são perguntas rápidas com respostas rápidas. Então, vamos lá. Qual reforço dessa janela você tem mais expectativa? O Arthur Cabral. O craque mais gente boa que você entrevistou ou conversou? Eita. Nossa, todos são gente boa. Mas aquele que você ficou, eu gostei tanto dessa Saiu com aquele sentimento bom, sabe? Eu vou contar a história depois. O Louco Abreu foi o pior, depois o melhor. Tinha que ser o Louco Abreu. Pior e o foi melhor. o pior e depois o melhor. Conta essa história pra gente depois. Vamos segurar. Um perrengue que já passou como jornalista em uma entrevista. Deve ter vários, né? Tem vários. Ela pensando em um. São tantos. Cara, tem vários perrengues. Eu já tive que... Até um momento ruim que eu vou citar aqui, que foi quando o Bruno estava sendo acusado, né? Ele estava treinando, todo mundo viu essa entrevista. Sim. Ele estava treinando, e ela já estava desaparecida há muito tempo, a Elisa Samúdio, e proibiram a nossa entrada lá no Ninho do Urubu. Eu liderando, né? Tinha um lugar lá atrás que tinha um matagal, assim, e tinha uma cerca, um arame. E aí eu falei, cinegrafista, vamos lá. Aí foi todo mundo atrás de mim. Fazem por uma foi todo mundo atrás de mim. Aí eu fui, me machuquei toda pra passar na cerca, não sei o quê, mas demos de cara no campo onde ele estava treinando. E ali todo mundo fez aquela entrevista que todo mundo lembra, né? Ele negando e tal. Mas foi um perrengue, né? Foi um perrengue. É uma história drástica por trás, né? Muito triste, que depois Muito desenrolou da forma que foi. Uma entrevista muito difícil e ainda teve que passar por tudo isso. E eu tava nas duas. Quando ele falou quem nunca bateu em mulher, eu tava também. Nossa, e você ele falou. E às vezes as pessoas acham que a vida de jornalista é fácil, né? É só ir ali, ainda mais do gravar. futebol, né? Exato. E tem todo um trabalho, né? O futebol é pra dar coisas legais pra gente fazer, mas às vezes aparecem essas matérias, né? E no documentário que saiu agora da Elisa Samúdio, tem até um pedaço da minha reportagem lá. Caramba. Foi uma história bem triste, Muito assim, triste. que eu cobri, lamentável, né? Muito lamentável. Uma palavra que define o Botafogo pra você. Uma só? Uma só. Difícil. Paixão. Ai.
O Botafogo na Avenida incendiou. Como que você diz em uma palavra o que você sentiu vendo o Botafogo na Sapucaí? Único. Momento único. Momento mais emocionante da sua trajetória? Como jornalista ou como torcedora? Na sua vida. Gente, Libertadores, né? Foi a conquista da Libertadores. Não tem como dizer que não. Acho que a resposta unânime de todo mundo. Não tem como dizer que não. E a última, ou ser jornalista ou escritora? Escritora. Quando eu era criança, eu queria ser escritora. Eu virei jornalista porque era o mais parecido que tinha com a escritora, né? Eu morava ali na Rua da Globo e eu escrevia matéria, eu escrevia novela e mandava, mamãe, leva ali na Globo. Eu tenho uma novela escrita, assim, com intervalo, tudo. E eu falava, o que você quer ser quando crescer? Escritora. Eu falava isso. Aí eu escrevia livrinho, minha mãe tem até hoje, aqueles grampeados. Como que você tá realizando os 2 sonhos, né? Pô, não, e assim, eu nasci pra escrever essa história aqui, olha só, que máximo. Perfeito, sério. Não, tô muito realizada como escritora. E aí vou recapitular. Vamos voltar, né? Porque você estava contando, da sua trajetória, das dificuldades que você enfrentou na sua carreira jornalística, no início. Aí você quer... Então, vou contar a história do Louco Abreu, Isso, né? vamos botar a deixa pro Louco Abreu. Todo mundo quer saber. Gente, a gente quase não cobriu o Botafogo, né? Porque é a Fla Press, né? Então, eu quase não ia no Botafogo. E quando eu ia, tinha que entrevistar o Louco Abreu, ele me olhava, assim, muito namorado, sabe? Assim, todo antipático e tal. Aí eu falava, ai, que saco entrevistar esse cara. Ai, não sei o quê. E aí teve um dia que ele tava comentando um jogo lá em São Januário, que era Nacional e Vasco. Aí a Fox chamou ele pra comentar. E ele tinha feito 4 gols contra o Madureira, sei lá, no Campeonato Carioca naquele mesmo dia. E eu tava na Band, eu tinha feito a matéria do jogo e precisava de uma entrevista com ele, né? Falei, pô, o autor dos 4 gols tá aqui, vou ficar esperando aqui pra falar com ele, né? Aí fiquei lá esperando um tempão, São Januário, e quando acabou a gravação lá, ao vivo lá, que ele tava fazendo na Fox, aí ele me recebeu. Aquela cara, né? Aí eu cheguei e falei assim, tô muito feliz, parabéns pelos 4 gols. Aí ele olhou e falou assim, você é Botafogo? Aí eu, muito! Desarmou ele na hora. Cara, ele mudou comigo. Ele falou, eu tinha certeza que você era Flamengo, porque um dia... Por isso a cara Por feia. isso a cara feia. Tá explicado. Aí, olha isso, porque um dia no jogo aberto, você falou que eu não joguei bem, isso aqui. Eu falei, cornetagem de torcedora. Eu tava te cornetando. Por isso que ele te olhava feio. Isso mostra que você é botafoguense, na verdade, cara, né? ele mudou, assim, ele virou a pessoa mais simpática do mundo. Porque ele parece ser muito simpático. Muito! Depois ele me deu uma entrevista exclusiva, tem até no meu YouTube, no campo de General Severiano, pra mim, meia hora lá, eu dando entrevista, ele me dando... Aí os outros repórteres passavam e falavam assim, nossa, como você conseguiu, hein? Ele descobriu que eu sou botafoguense, me deu aqui essa deixa. Não, e depois ele me deu camisa, assim, eu virei amiga. Ídolo, né, gente? Virei amiga dele, de verdade. Nossa, meu sonho. Imagina, meu amigo, A gente falou isso aqui no outro episódio, né? Que a gente perguntou quem era o ídolo de cada uma aqui. E o meu ídolo é o Louco Abreu, né? Nossa, é um sonho, imagina. Ele é o máximo. E ele é muito Botafogo, né? Ele é o cara que, sim, teve muita identificação. Sim. E aí, eu conversando com ele depois, que eu tive a oportunidade, eu falei assim, você tem noção da importância daquele gol da cavadinha? A gente tava 3 anos sendo chacota, né? Saindo de lá, chorando de ódio. Em cima do goleiro Bruno ainda. Exatamente. E assim, tudo antes bem. da polêmica ali, né? Se a gente não ganhasse aquele jogo, ia ter um outro jogo, né? Vocês lembram? Sim. Mas tinha que ser aquele jogo. Não dava e tinha que ser assim, humilhação, entendeu? Gente, quem tava nesse jogo da cavadinha nunca vai esquecer daquela Sabe onde eu tava, Lívia? Eu tava de frente, assim, o gol tava lá e eu vi aquilo de camarote, assim. Vou te contar onde eu tava. Eu estava ao vivo pela Band, atrás do gol, sem poder comemorar. Caramba. Imagina. Tem que ser muito profissional. Ao vivo. Não, e o pior, o agravante. Eu tava assim, atrás do gol, né? E do meu lado, estavam todos os jogadores reservas do Flamengo, assim, ó. Assim, encostados na placa, assim, que eu tava. E tu não podia comemorar, fazer nada. Não podia nem um gritinho. Da torcida do Flamengo, atrás. Gente, eu não consigo. Cara, eu ao vivo... Se você pegar o livro dele, que tem a hora do gol, qualquer foto, aparece eu de azulzinho ali com a roupa da Band bem atrás. A Aline por dentro. Mas é uma prova que pelos olhos dá pra ver. A expressão nenhuma, mas o brilho no olhar tá brilhando. Eu fiz assim, juro, eu fiz assim, ó.
Esse soquinho. Eu falei, cara, eu não consigo, eu tenho que fazer Foi a única coisa possível. Foi a única coisa possível. E aí acabou, e eu fiz uma matéria linda e super feliz, mas lá não podia dizer qual era o meu time, sabe? Uma vez eu até botei assim, no meu Instagram pessoal, boa sorte Botafogo, e aí o diretor me ligou mandando tirar. Caramba. Não podia dizer. Mas eu entendo, porque... As pessoas não ligarem pra Sim. você tá falando alguma coisa de qualquer outro time ou do próprio Botafogo lá. Você está falando isso porque é botafoguense. Não, e assim, eu cobria o Flamengo, entendeu? Eu ia todo dia pro Ninho do Urubu. Até hoje tem botafoguense que me encontra e fala assim, pô, tu é Botafogo, eu jurava que você era Flamengo. Eu falei, então que bom, eu fiz meu trabalho certo, né? Seu trabalho... O trabalho é trabalho. Isento. É Mas E foi Aline, difícil. Falando sobre essa paixão toda, né, pelo Botafogo, a gente queria te perguntar, porque a gente sempre brinca aqui, né, e a gente tem esse ditado na torcida, de que a gente não escolheu o Botafogo, né? O Botafogo nos escolheu. E aí, no último episódio, a gente contou a nossa história aqui um pouquinho pro pessoal de casa. Como é que a gente foi escolhida, né? E a gente queria saber como que você foi escolhida, se você sempre foi botafoguense, desde que nasceu. Sempre fui. A fraldinha... quando eu nasci, sabe a lembrancinha de maternidade? Meus pais fizeram uma fraldinha com o escudo do Botafogo. Os dois são botafoguenses? Os dois, olha só. Meu avô, vamos lá pra cima. Meu avô teve filhas botafoguenses, minha mãe, minha tia. As filhas botafoguenses casaram com maridos botafoguenses. Caramba. São Juro por Deus. Irmãs? São 2 irmãs. Casaram com maridos botafoguenses. Tiveram filhos botafoguenses. Eu e minha irmã e o meu primo, que atualmente está em Los Angeles, com o filho dele. Ai, que tudo. Gente, que maravilhoso. Então, Uma família inteira botafoguense. Menos, eu vou ter que falar aqui pra vocês, o meu filho. Mentira, que você não Sempre conseguiu, tem um, né? não, Sempre gente, tem um na porque seu família, marido né? Não tem nada a ver. O pai dele era Flamengo. E ele, com 5 anos, falou, mãe, eu levando ele feijão no fogão, botando ele pra entrar em campo com o Botafogo. Nossa, tem meu foto, sonho de criança. Cara, ele tem foto com o Jairzinho, com a Marildo, com todo mundo. Caramba. Mamãe Não não quer ser adiantou. Botafogo. Ai, meu Deus. Não foi Quero ser outro escolhido. time. Eu gelando, qual time você quer ser, Rodrigo? Quase sacudindo ele. Fluminense. Fluminense? Por que Fluminense? Gosto muito do Fred e das cores do Fluminense. Ele tinha 5 anos, ele não tinha nem... Ele não sabia nem Quando tava se passando. acontece. O Fluminense estava quase sendo rebaixado, era 2009. Ah, mas Tinha criança não tem influência. essa noção de espaço-tempo, Aí eu falei assim, de tá rebaixamento. bom, depois ele muda. O quê? O bichinho foi ficando cada vez mais e mais. Fanático. Que loucura. E aí, eu casei de novo, casei no Maracanã, né? Vocês sabem, né? Eu casei no Maracanã, depois eu conto essa história. Ai, Foi a única noiva do A gente Maracanã. vai trago uma canetinha pra ela. Não tem Foi a única noiva no Maracanã. E aí eu meu sonho casei. é casar no Newton No Newton Santos, mas Santos aí também. tem que ser um botafoguense. Pois é. Tem toda essa... Pois é, eu casei com um tricolor, que é o Alexandre Araújo, que é da Flu TV hoje, né? Ele é do Pop Bola e tal, da Flu TV. E eu casei com ele, que é tricolor, então assim, deu tudo certo. Ele Sim. deu todas as camisas pro meu filho, do Fluminense. Ai, que legal. Aí agora que o Renato Gaúcho foi. também dentro de casa agora com o seu esposo. Tem tem alguém pra ir isso, com ele. tem Imagina se fosse assim, um afinidade. terceiro time. Aí seria você, seu esposo e É, seu o Fluminense filho. é menos pior, assim. Eu também acho. Podia ser Confesso que eu pior. também acho. Mas ele... Foi por causa do Fred, a gente precisa de... Mas toda a família tem um, né? Que sai um pouquinho ali. Toda a família eu tem. fico triste porque, assim, eu queria ter comemorado com meu filho, né? Claro. Esse título. Mas eu tenho certeza que ele ficou muito feliz por você. né? Ficou. Ele vai em jogo comigo também. Ele tem um carinho pelo Botafogo, Sim. não tem como. A família Não toda tem, você fala dele é do Botafogo com botafoguense. certeza o dia todo. Você respira o Botafogo. Tempo Você trabalha com o inteiro. Botafogo. Ele vê tudo. Ele fala, mamãe, já viu quem vai pro Botafogo? Aí ele me manda bonitinho. toda hora as legal. notícias, sabe? Mas eu não vou dizer, eu não vou mentir. Queria muito que ele Sim. estivesse comigo. Porque eu vou pro estádio sozinha, né, meninas? Eu pego meu carro e vou. E aí eu encontro a galera lá. Faço muita amizade. Porque todo mundo vem falar comigo. Eu já pego, já começo a conversar. Eu gosto. É assim. Tem muita história legal. Mas, assim, eu vou sozinha. Se ele pudesse ir comigo e vivesse isso. Mas é o que você falou no início. Escolhido, não foi escolhido. Sim. Tem que Porque ter não um é a gente estalo. que escolhe o Botafogo, Isso. né? O Botafogo, ele escolhe os torcedores. Mesmo Não tem com a como. família toda Botafogo, tem gente que não foi escolhida. E às vezes não tem ninguém na família que é botafoguense e a pessoa é escolhida Foi ali. meu caso que eu contei Né? aqui no primeiro episódio. Eu já vi vários casos desse mesmo. E assim, Aline, você se lembra quando você se apaixonou por futebol, assim, e quis realmente trabalhar com isso, virar uma jornalista esportiva? Tem algum momento, assim? Então, eu sempre gostei, não sei porquê. Minha avó, mãe do meu pai, era muito Flamengo. Eu acho que eu comecei a ter raiva do Flamengo ali. Todo mundo tem um marco importante quando começou a odiar algum Cara, time. ela ficava com aquele radinho de pilha, gritando em casa.
e fazia várias coisas, quando fazia assim, sabe, pra bola não entrar, e ela berrava, ela ficava com aquele radinho de pilha, eu ficava, eu odeio o Flamengo, eu odeio o Flamengo. E aí, eu fui criada vendo futebol, Sim. né, meu pai sempre via futebol, ela também, e aí eu fui pedindo pro meu pai me levar pros estádios, e aí eu ia pra estádio, eu ia pra treino, ver treino lá no Caio Martins, eu ia, porque era aberto antigamente, sim, né. Então, quando eu me tornei jornalista, eu tinha muita certeza que eu queria ser jornalista esportiva. Mas especificamente de futebol, né? Você já vivia esporte, naquele meio, né? Onde tinha influência. Exatamente. Sim. Eu já entendia muito, eu já vivenciava essa emoção. E trabalhar com o que ama é outra coisa. Pô, é outra coisa. Você nem sente que tá trabalhando. Nossa, eu lembro uma vez que eu tava no Sport TV e aí me botaram pra cobrir a Série B. E aí era uma sexta-feira, tava muita chuva, muita chuva. O jogo era 9h30 da noite lá em Edson Passos, sabe onde é? No Estádio do América. Era Duque de Caxias e Campinense. Nossa. Aí eu tava na casa da minha mãe, ela tava com uma amiga, né? Eu, tchau, mãe, tchau, cheio de capa de chuva. Pra onde ela feliz, vai? Pra onde ela vai? Ela vai pra Edson Passos, no jogo da Série B. Aí a mulher, ai, coitada. Eu falei, coitada? Ela tá super feliz. Porque você ama, foi o que você falou, quando a gente ama muito, o que a gente faz, independente. Cara, eu amei fazer esse jogo. Foi super diferente. A torcida campinense saiu de lá de Campo Grande. Foi chegou no segundo tempo. Eles vieram de ônibus. Caramba. Cara, esses jogos são os que tem mais história. Sim, muito legal. São os que é muito mais legal. O estádio raiz também é outra coisa, raiz, né? Exatamente. E você que tá nesse meio, assim, sempre tem alguma história, né, pra contar. Porque assim, entrevistar o Igor Jesus todo mundo quer. Sim. Mas, pô, você descobrir a história de um cara que saiu de não sei da onde. E são as melhores histórias, né? São as melhores histórias. E falando de história, tem alguma que te marcou mais? Você já falou aqui da história que você tava atrás do gol do Louco Abreu, mas tem alguma outra que você guarda com muito carinho, assim? Que você tava lá presente, que você entrevistou alguém que te marcou? Tem uma que me dá muita raiva, que foi aquele do Chororô, né? Que eu tava cobrindo, né? E naquela época a gente podia entrar, olha que absurdo, a gente podia entrar no vestiário. E aí acabou o jogo, eu tive que ficar uns 5 minutos, assim, sentada. Assim, tipo, saindo o espírito da torcedora entrando de jornalista, sabe? Sim, eu não acredito que eu vou ter que ir lá no vestiário do Flamengo entrevistar esses caras, não sei o que. Mas eu fui, entrevistei o Bina, editei a matéria com o hino e tal, e foi bem ruim esse dia. Tem um lado meio difícil, né, de ser jornalista, você tem que ser profissional, tem que deixar um pouco sua paixão de lado ali e tentar ser mais profissional, né? Só que como eu amo jornalismo também, eu consigo, então eu fiquei feliz de cobrir também uma matéria importante, né? Agora, sem dúvida nenhuma, assim, em relação ao Botafogo, foi a passagem do Seedorf por aqui. Eu tive o prazer e o privilégio de estar presente em todos os momentos que ele esteve aqui, sabe? Desde o primeiro dia que ele chegou de helicóptero, até o primeiro jogo, até quando ele foi expulso, até o julgamento dele, eu estava atrás dele no julgamento dele. Ofereci um chocolate pra ele. Queria puxar assunto, tava até um jogo da Champions, né? Aí nem lembro qual era o jogo. Aí eu falando assim, o Real Madrid, não sei o que. Tá. Aí começou a me perguntar, assim, dos resultados, sabe? Eu toda feliz que eu estava falando com o Seedorf, não, né? O Seedorf aqui foi até hoje não me parece muito real, assim. É uma coisa muito deslocada. Foi um momento totalmente diferente que a gente tá hoje. Né? Não, e foi a única vez que a Band queria matéria do Botafogo todo dia. Foi a única vez. Aí entrava no Jornal da Band, entrava no Band Esporte Clube. Pra você foi uma delícia. Cara, foi maravilhoso, sabe? E ele era muito único. Não tem nenhum jogador. Você me perguntou qual o jogador mais é ele. Sabe por quê? As coletivas dele duravam 1 hora que ele ficava conversando de futebol com a gente. Antigamente, coletiva não era ao vivo, não tinha fiscal de pergunta, né? Agora tem fiscal de pergunta. Você faz uma pergunta, que pergunta bosta. Cara, que saco. E às vezes as perguntas bostas são as que mais atraem o público, né? Exatamente. Então, a gente fazia pergunta e ele ia respondendo, ia perguntando, sabe? Virava uma resenha com ele. Era muito legal. Tanto que quando ele anunciou que ele ia embora, eu lembro até hoje, eu tava voltando do Ninho do Urubu no carro, assim, pela Praia da Barra, chorei. Chorei, escrevi até uma crônica, assim, que foi até ao ar depois. Mas foi muito bom, assim, eu vivi todos os momentos dele aqui mesmo. Eu chorei quando eu encontrei o Seedorf. Eu estava um dia naquele shopping ali perto do General Severiano e ele passou.
E eu sou muito distraída, eu não vi. Aí eu falei, Lívia, é o Seedorf. E eu não conseguia me mexer. E aí, a pessoa que tava comigo falou assim, tipo, me levou até ele e falou assim, você pode tirar uma foto com ela que eu não conseguia me reagir. Eu fiquei assim, ó. Aí a pessoa me botou do lado dele, eu fiquei assim. Aí eu olhei pra ele, a foto, eu tô com o olho marejado, assim, porque depois eu comecei a chorar. Aí eu lembro que eu falei assim, obrigada, e comecei a chorar e ele saiu. Eu não consegui falar, agradecer por ele estar aqui, eu não consegui falar nada. Eu só chorei. E ele lindo, né? Aquele sorriso lindo. Aquela pessoa, Minha mãe é apaixonada ele. Minha mãe ama o Seedorf. Nossa, Incrível. eu amo muito ele mesmo. E como você sente, Aline? A gente falou um pouco aqui antes aqui dos bastidores, aqui quando a gente estava conversando um pouco, como você sente o mercado para as mulheres hoje em dia, para o jornalismo? A gente sabe que tivemos uma evolução, eu também sou jornalista de formação, eu também tive um sonho de trabalhar com jornalismo e fui para outro caminho, porque as portas no início ali não se abriram muito e hoje estou aqui realizando esse sonho, trabalhando com o esporte, mas tem um percurso que aí, hoje em dia está melhor um pouco, mas a gente ainda tem um percurso, né, tem um caminho muito longo pra gente caminhar. Então, como que você vê isso? Não, assim, comparada com quando eu comecei e tal, essas histórias todas, hoje tá infinitamente melhor. Sim. Mas é igual futebol feminino, gente. A gente foi proibida de jogar futebol feminino 40 anos. Sim. Então você não vai querer nunca que o nível do futebol feminino seja igual. Não vai, entendeu? É igual a gente. A gente tá começando agora, sabe? A gente não vai conquistar. Os homens não vão ouvir uma narradora narrando e achar maravilhoso. Tem o costume, eles estão acostumados, exato. E nós também, mulheres, querendo ou não, quando a gente escuta, a gente fala assim, é normal, porque historicamente nós passamos tantos anos, a idade de cada um, escutando homens, referências masculinas, fazendo matérias, entrevistando, narrando principalmente, fazendo comentários, comentaristas. Então tá sendo uma quebra de paradigma ter mais mulheres. Então, e você representa muito isso, você foi ali uma, né, eu representei ali na reportagem, exatamente. Né? Porque quando eu ia cobrir os treinos, era só eu de mulher, e ninguém falava comigo não, tá? Achava que eu tava ali porque eu queria pegar jogador. Com certeza. Esses comentários. Ou às vezes não vou falar por causa da minha mulher, vai ficar com ciúmes. Tem muito esse lugar, assim. Quando eu falei que ia fazer um podcast e ia ser só mulheres entrevistando, falaram assim pra mim. Mas eu acho que alguns jogadores não vão aceitar, não, porque é só 3 mulheres, aí já vai vir mulher falar, vão falar que é isso, vão falar que é aquilo. Eu falei, ué, gente, mas paciência, né? A gente tá abrindo novas portas, tem várias pessoas abrindo portas pra gente, e a gente quer abrir mais portas. E assim, porque a mulher não pode falar, e a gente tem o nosso jeito de falar também. É claro que a gente não vai falar igual um homem fala, assim. E isso é bom porque incentiva as mulheres a assistirem futebol também. De uma maneira que não seja... Não que todos os homens sejam grosseiros, mas... de não ser aquela maneira que a gente está sendo ensinada a assistir, assim, a gente pode reagir da maneira que a gente quiser e falar da maneira que a gente quiser. E eu queria aproveitar para te perguntar, assim, o que você falaria para uma mulher que tem o sonho de ser jornalista esportiva, trabalhar com futebol? O que você diria, assim, para ela? Para ela ser muito forte, não desistir, porque, assim, como eu estava falando, eu fui repórter, eu abri meio que as portas na reportagem. Né? Tinha muito assédio na minha época. Assim, se fosse hoje em dia, eu estaria milionária. Porque era assédio bizarro, assim. Era desde o assessor triste, de imprensa até... Chegava em casa, vários jogadores ligando, porque ele distribuía meu telefone por aí. E me chamando. E era ruim na entrevista, porque vinha... Cara, era muito, vocês não imaginam. Você só devia que ficar muito desconfortável, né? Só que eu falava assim, era normal. Porque eu falava assim, mas também tu só trabalha com homem. Também normal. você é mulher e tá nesse mundo masculino. Falavam tá pedindo de mim, porque eu não... Cara, eu ia de vestido cobrir um treino, porque era um calor de 40 graus, entendeu? 10 horas da manhã. Mas também você vai vestida assim? Não era um vestido vulgar, era um vestido. Sabe? Sempre vai ter um comentário mais gente da roupa que a gente estiver vestindo, não importa. Eu nunca mudei, Rafa, eu nunca mudei. Eu nunca deixei de ir de vestido porque eu sabia que tava falando do meu vestido. É muito importante. Entendeu? Nunca mudei. Então, teve assim, eu e várias outras repórteres também que quebramos isso, né? Se as repórteres hoje estão aí, é porque... Outras vieram e quebraram. Iniciais, e é o que está acontecendo com as narradoras. Essas narradoras, elas estão as pioneiras, assim, ó. Tipo assim, vem, bate em mim. Pra vir uma galera atrás. A cara, né? A cara tapa pra poder. A Renata sofre muito, Se você for ler os comentários dela, gente, você fica triste. Imagina ela, a família dela. E o que eu penso assim, ela pode fazer a melhor narração do mundo. Ela vai sofrer. Vai. O ódio que foi, eu fico, gente... Mas isso é agora. Se você pegar daqui a pouco... Sim. As que vão vir depois já não vão... Já não vão então, tanto por isso quanto que é ela, tão importante entendeu? ela e você...
terem essa coragem, que eu acho que é coragem. Então, as meninas que estão começando agora, tenham coragem, sabe? É importante. Pra fazer uma coisa diferente. Ah, meu sonho é ser, sei lá, narradora numa rádio que só trabalha homem. Vai lá, Sim. Vai ser, sabe? Mas aguenta, sabe? Sim. Que vai ter crítica, que vai E ter... falar sobre futebol sempre gera crítica, né? A gente aqui também, a gente cria conteúdo, né? Pro Instagram e tudo mais. E a gente vê isso no dia a dia, né? Qualquer vídeo que a gente posta, a gente recebe comentários. Eu e a Gabriela, a gente fez um vídeo postando sobre um jogo e a gente recebeu milhares de comentários na nossa postagem. Como se a gente não soubesse falar sobre futebol, como se a gente não pudesse falar sobre futebol, né? E acho que é sobre isso, a gente colocar a nossa cara e é o que a gente quer fazer, o que a gente gosta de fazer, e é isso. A gente pode falar sobre futebol, a gente pode dar a nossa opinião, e também é válido a nossa opinião. Não, e vai ter muita gente gostando. Não se Sim. apegue aos comentários ruins, porque o ser humano tem essa mania, né? Tem 50 comentários te elogiando. Ai, Aí tem tem um que falou assim, ai, nossa. Mas é difícil. Eu lembro que quando... ano passado eu gravei muito vídeo, conteúdo, comecei a gravar, eu até conversei com a Gabi sobre isso, antes até de falar de podcast, né, Gabi? E a gente tava falando sobre algum post que você fez, eu comentei assim, nossa, eu te entendo, porque eu parei um pouco de gravar conteúdo por causa da quantidade de hate, quantidade de cantada. Homem ligando, gente, eles começavam a ligar. Gente que eu não conhecia. Eles misturam muitas coisas. Misturam muito. E Coloca você... um e-mail pra parceria, É chega, eu isso. posso sair com você? Não é pra isso. você me chamar pra sair, sabe? Mas sabe por que acontece isso também? Muitas mulheres usam Sim, erradamente, né? Também. Na época, teve uma época que tinha aquela TV Esporte Interativo, não sei se vocês lembram. Tinha a repórter Brameira. Ela ia pro estádio com uma roupa vermelha colada no corpo e ela só fazia pergunta vulgar. Era esse o trabalho dela. Provavelmente o diretor era um homem, né? A idealização Sim. dessa ideia veio de um homem, mas infelizmente ela se colocou nesse lugar, né? Sim. Que atrapalha muito pra quem realmente... Pra quem realmente quer fazer É exatamente isso que eu ia falar. Aí eu lembro que ela era um goleiro, nem lembro que ela era o goleiro, que eu tava esperando ela terminar de gravar pra eu entrevistar ele. Aí ela tava assim, ai, você tem pegada. Cara, eu desisti. De verdade. Eu falei, nem vou mais entrevistar ele. porque eu queria vir pra ele vai você me olhar depois, do mesmo jeito, né? sabe? Falando, aí, vai mais uma. Perguntando se eu tenho pegada. E qualquer pergunta que você fizesse, ele ia levar pra essa intenção. E eu ficava muito triste, porque a gente batalha muito pra ser conseguir vista seu como espaço, profissional, né? Sim. sabe? Não como uma mulher gostosa, não sei o quê. Sabe? Então, tem jornalistas que também ficam postando foto de biquíni. Eu posso ser careta, mas eu não acho que isso seja adequado. Porque se você é jornalista, você tem que manter a sua compostura. A partir do momento que eu vou e amanhã você vê uma foto minha com a bunda assim... Sim. Sabe, eu abro margem para vários comentários de me chamar de gostosa, de me olhar de um outro jeito. Então, se eu quero ser respeitada, se eu quero ser olhada como jornalista profissional, eu acho que na minha vida pessoal você tem que, sabe, eu levo assim, eu penso muito nas fotos que eu vou botar ou não. Eu tenho o meu Instagram que é pessoal, que é fechado, mas também, nem no pessoal também, eu boto esse tipo de foto. E eu vejo que muitas, ainda mais agora, né, que é todo mundo em busca de clique. Verdade. Então, acaba misturando muito. Mas isso é um cuidado que, infelizmente, só as mulheres precisam ter, Exatamente. né? Um homem, se tá postando foto de Sempre sunga... pensando o que a gente vai postar, que roupa eu vou postar. Será que esse vídeo aqui, essa roupa aqui tá adequada? Exato. E a gente, homem não se preocupa, eles postam de Homem camiseta, posta sem qualquer camisa. coisa E nós temos sempre E nos preocupar. nunca vai ter uma mulher falando, ele não sabe fazer o papel dele, o trabalho dele porque ele tá de sunga. A gente tem que ter esse cuidado, assim. É muito complicado mesmo. Tem que ter pra gente não ser olhada do jeito que a gente não quer ser olhada, né? Infelizmente. Mas é o que você falou, até se a gente estiver super vestida, vai ter. Sim, vai ter, mas aí você dando margem, eu acho que, sabe, piora. Mas eu vou recapitular aqui a uma história que você estava contando pra gente, do seu casamento. É verdade. No Maracanã, precisamos falar desse momento. Saiu até ontem no Globo, hoje o Maracanã tá fazendo 75 anos, né? E aí, o jornalista estava fazendo os principais acontecimentos no Maracanã, e aí ele citou meu casamento, que foi em 2014, né, no ano da Copa, e foi o único casamento que aconteceu lá. Legal. Caramba. Foi, nossa, Memorável. esse foi um momento, assim... Mas você fez tudo lá, a cerimônia, a festa? Não, então, vou te contar como é que foi. Eu tava já juntando com meu marido, né, e a gente já tinha sido casada, a gente não queria nada que remetesse a casamento tradicional, assim, porque não foi legal, nosso. E aí, a gente já tinha combinado de fazer uma coisa diferente e tal. Ele tava indo se mudar pra minha casa. E o Maracanã tinha feito obra e eu tinha feito uma matéria até lá, pela Band. A mulher mostrando, assim, um novo espaço pra eventos. Ela, aqui
vai ter evento, isso aqui. E eu virei pra ela e falei assim, pode ter casamento aqui? Ela pode ter qualquer evento aqui. Aí eu já fiquei com isso na Aline cabeça, já né? pensando, opa, Cara, algo qualquer diferente. evento. É o Maracanã. E eu falava pra minha família toda, todo mundo, e aí, vai casar quando com o Alexandre? Ah, sua casa se for no Maracanã. Falava assim, sua casa se for no Maracanã. E aí tinha aquela revista, nem sei se tem ainda, A Inesquecível Casamento, que era uma revista grossona, assim, Sim, quem ia casar comprava, né? E aí ela ia fazer a edição da Copa, especial da Copa. E aí eles aproveitaram para divulgar esse espaço. Ah, legal. Porque aqui pode ter casamento e tal. Só que eles iam pegar 2 modelos para fazer só foto de casamento, assim. Como se fosse, né, simulando. um casamento fake. E aí a mulher do meu primo, a Roberta, desse primo que tá lá em Los Angeles, ela tá lá também, ela falou assim, não, vamos fazer com casamento de verdade, porque a minha prima é jornalista esportivo, o marido dela também, o noivo, e eles estão casando, vamos fazer com A história eles. perfeita legal. pra casar no Maracanã. Aí ela me ligou, né, falando, Aline, você quer casar no Maracanã? Óbvio. Óbvio! E já ia ter, era tudo de graça. Nossa, já ia caramba. ter a festa. É literalmente Eu não ia ser delicada de perguntar qual foi a fortuna que você abriu mão. Já ia Mas ter a foi festa tudo. para todos os anunciantes da revista, 400 Nossa. pessoas. Já ia ter um Olha, casamento. Tudo pronto, só Já ia ter tudo. só você ir e Só casar. precisava você levar. E tinha um só vestido então, também, ou pelo menos. Eu ia escolher o Gente, vestido, gente. porque as modelos já tinham tirado foto Gente, com vários olha. vestidos. Que sonho ali. Cara, Era então, pra ser, né? Tem e coisa era na assim, vida só é que tem pra que ser daqui a 15 dias, porque vai Nossa. entregar pra FIFA, o Maracanã. E aí, começou aquela correria, maquiado, tudo. Foi, olha, gente. Mas você conseguiu convidar as pessoas? Eles te deram Então, um número assim, aí eles falaram assim, ó, mas vocês vão ter só 30 convidados, cada um pra cerimônia, porque é a festa da revista. Os 30 Eu ficaram muito felizes. Então, mas pra eu explicar pros Foram os que ficaram de privilegiados. fora, amigos da minha basicamente mãe, é família, né? amigos da minha mãe. Pô, a Aline casou no Maracanã, nem chama, porque, pô, Nossa. imagina, a pessoa já imaginou, né, Maracanã lotado, E assim, as fotos, os vídeos, não sei se você depois divulgou, devia ter um mundo de gente, as pessoas. Convidou esse mundo de gente, nem me exatamente. Mas foi assim, eles fizeram esse momento da cerimônia, foi só para os nossos convidados mesmo. Sim. Foi num lugar assim aberto. E aí depois vocês botam no Google para ver as fotos. E aí era o Maracanã à noite, assim, né? Deve ter ficado iluminado. lindo. Maravilhoso. Cara, foi Deve assim, ter sido foi a coisa. lindo. Até quem não gosta de futebol chegou lá Não e tem ficou como não impactado, gostar, né? sabe? Sim. E aí foi uma cantora lírica Nossa. do Teatro Municipal. Perguntou qual música que eu queria e tal. Eu escolhi a música, e aí era o violino. Ai, que Cara, que foi um lindo. negócio assim. Foi Dos sonhos. foi inesquecível casamento de verdade. Sim. E foi bom pra revista também, porque certeza. todo mundo quis entrevistar a gente, fazer matéria com a Sim. gente. E sempre tava remetendo ao nome da revista. Sempre falando. Até hoje eu falo o nome da revista, né? Que ela nem existe mais. Sim. Então foi uma sorte grande e eu casei com um amor mesmo, né? Da minha vida. Ai, E gente, também que acredito- fofos. Ai. Então foi. Depois vocês botam lá, é muito, Sim, lindo, com muito certeza. lindo. Foi A um gente dia vai muito procurar as lindo. fotos e vai botar no Instagram também. Pra quem quiser ver, a gente vai botar no Instagram. Isso. Saiu na primeira capa, primeira página do Globo. Ai, Casamento. E nunca mais teve casamento lá. Foi a Por que única. será? Então, eu tenho uma tese. Casar lá deve ser muito caro. Deve ser Concorda? Caríssimo. Deve Muito ser caríssimo. A noiva tem que amar futebol, concorda? Porque Amar. só o homem. E o o noivo homem também. É. Então vai ser unir. Essa três coisas, matemática entendeu? é- Porque geralmente, né? Tem homens também que sonham em ter casamento, tá? Mas geralmente isso tá muito na mulher. Então a mulher tem que ser muito apaixonada, o Muito. homem também. Ah, é ter meu sonho, aquele- gente. Quem quiser me pedir Exatamente. casamento, Mas aí é no botar Newton Só no Santos. Newton Maracanã. Santos, hein? Só no Newton Santos. Não, se quiser o Maracanã também. Ia ser o primeiro no Newton Eu Santos. acho que já teve, né? Não, Ou já? Mas já teve aniversário. Eu acho que já teve ensaio Não, fotográfico, já teve né? pedido de casamento. É. Casamento não teve Eu não. acho que ensaio também Então, já teve, né? eu Então, não quem tenho- sabe a Gabi vai ser a primeira noiva. Eu não tenho nem namorado, mas fica isso. Ué. Vai que o amor da minha vida tá assistindo, eu não sei. Casar no Newton Tá Santos. fazendo a propaganda dela. Ué. Gente, mas sempre foi meu sonho um casamento botafoguense. Eu já planejei, vestido todos os convidados de preto. Tenho toda a ideia assim na cabeça. Eu não vou falar não pra não roubarem, porque É o isso. sonho ainda tá. Guarda. E falando em sonhos, Aline, você acabou de divulgar um novo livro que tá aqui com a gente, esse livro lindo. Conta pra gente como que foi a trajetória, como tá sendo realizar, onde as pessoas podem achar pra comprar também. Não deixe E como de falar foi o isso. lançamento também, E como né? foi o lançamento que foi na semana passada Isso. também. Bom, eu comecei a escrever o de 2023. Nossa. Porque era uma coisa muito
assim, fora da curva que estava acontecendo com a gente. Eu falei, gente, isso tem que ficar registrado. E aí eu comecei a escrever em tempo real, de 2023. E aí foi. Terminei, porque é uma fonte de pesquisa aqui, eterna. Lógico que eu não lancei assim. Sim. Ele tem a versão dele digital, tá disponível na Amazon, porque eu acho importante ter esse registro, que foi um registro em tempo real, exatamente como eu fiz aqui. Tem muita coisa ali, legal. Então, eu fiquei muito de luto, sabe? 2023, como deve ter sido para todos vocês, foi um ano que eu não queria comemorar ano novo. Eu tava cabisbaixa, tanto faz, onde que eu vou passar ano novo, eu tava planejando outra coisa. Mexeu com todos os torcedores, né? Não tem como a gente falar. A gente tava numa alegria e aquilo foi tirado da gente. Tem Cara, foi pior do que ser rebaixado. Foi um sentimento de tem uma coisa que, assim, eu não lembro qual jogo, mas teve um jogo que eu falei, não aguento mais assistir, eu tô muito mal. E eu penso que você não podia fazer isso, né, por estar fazendo o livro. Você tinha que continuar. Não, eu fui até o fim. Todo mundo perguntou, você terminou o livro? Cara, eu terminei o livro. Era o meu compromisso com aquela história. Sim. E aí eu até falei pra várias pessoas no Botafogo, eles falaram assim, Aline, essa história não acabou ainda. Eu falei, mas não vamos escrever não. Aí começou outro ano, eu não vi nenhum jogo do Carioca, não fui nenhum jogo do Carioca. Aí resolvi ir contra o Aurora. Foi meu retorno ao Newton Santos. E aí foi quando o Júnior Santos fez 4 gols. Aí pronto. Gente, por incrível que pareça, eu fui em praticamente todos os jogos do Carioca no passado. Eu não sei o que bateu em mim naquele calor de 40 graus. Eu fui em alguns também. Eu não fui em todos, não, mas eu fui eu tava de luto. Eu também tava, mas eu sobrevivi. Sabe quando você precisa estar lá pra ir virando aquela página junto ao seu time? Eu vivi muito essa fase. Cada um reage de um jeito, né? É isso. E eu fiquei assim. Eu respeito todo mundo. Também respeito todo quem não mundo. Inclusive até esse ano o pessoal tava no luto da felicidade, na verdade. O pessoal, tô ali. Cada um, como a gente falou, cada um reage de uma forma. Sim. Mas esse ano a galera também não compareceu muito no início desse ano. Até agora, né? Até agora. A torcida tá indo pouco. Assim. Não sei se a pessoa tá ok. Eu acho que é trauma mesmo de 2023, assim, ainda tem gente Nossa torcida tá um pouco fragilizada ainda, né? Porque assim, a gente foi campeão de tudo e agora a gente tá tendo um começo de ano mais difícil, as pessoas já estão, eu não quero passar por isso de novo, então não vou traumatizar. Tem gatilhos que a torcida do Botafogo, infelizmente, tem. E aí eu falei assim, cara, meu marido falou, continue escrevendo livro. Aí eu continuei sem falar pra ninguém, porque o Botafoguense assim, se escrever o outro, escrever de novo dá azar. É a mesma coisa. Eu ia ter dito isso, mas eu não falei, porque eu sou essa pessoa. Então, eu fiquei quietinha. A gente também é supersticioso, né? Nós somos muito. Nossa torcida é muito. Tinha lá, já acabava o jogo, eu ia lá, escrevia, né? Tudo que acontecia e tal. E aí, fui escrevendo, fui me animando mais e mais e mais. E é bom que eu não deixei passar nenhum detalhe, né? Porque se eu escrevesse hoje o livro, eu ia esquecer de um monte de coisa, sabe? Eu já reli umas 3 vezes aqui. E aí eu fico lembrando, teve isso nesse jogo, teve isso. São muitos detalhes, né? Muitos detalhes que você só pega ali vivenciando, né? E eu lembro que o capítulo mais legal é o da véspera do jogo, né? Eu falei, estou escrevendo esse capítulo sem saber o que vai acontecer, eu não consigo dormir uma semana, não sei o quê. Gente. Então você vai vivendo aquela emoção junto comigo e ao mesmo tempo tem o meu lado jornalista, que tem as coletivas, o que foi falado na coletiva, como a imprensa estava lidando com o Botafogo. Tem muita capa de jornal aqui, que eu acho que isso é a melhor forma de você entender o contexto, né, da situação. E aí, quando acabou, eu acabei de escrevendo. O livro acaba com o último dia do ano mesmo, né, o Arthur Jorge se despedindo, a torcida pedindo pra ele ficar, e com um agradecimento a John Textor, né, porque não a gente tem não como pode não acabar assim. né? Cara, tem gente que esquece, né? Mas assim, gente, foi ele que fez esse time. Assim como o Emil Pinheiro fez em 89, o time que ganhou, que ele montou um time para ser campeão e acabar com um jejum de 21 anos, foi ele que montou. Os jogadores eram dele. Tanto que quando ele saiu, ele levou os jogadores com ele. Exatamente. Sabe? Não dá pra tirar esse mérito. Tudo bem, os jogadores foram muito talentosos, o Arthur já tudo. Mas se não fosse por ele... Mas começou lá, entendeu? O pontapé inicial. Quando ele comprou o Botafogo, começou a SAF lá no início, quando todo mundo, vendido, que horror, não sei o quê. Só que só o botafoguense sabe o que foi a compra mesmo. Eu tava em todos os momentos. Eu tava no aeroporto quando ele pisou no Rio pela primeira vez e ficou chocado com todo mundo olhando. Ele assim...
Ele não era uma celebridade, ele virou Não. do Botafogo. Ninguém E agora ele era um empresário. E agora ele já é super brasileiro, né? Eu adoro quando ele aparece com aquele bonezinho azul. E comendo churrasquinho. Nossa, ele comendo churrasquinho. Com a cervejinha dele na mão aqui. Gente, a cara dele foi impagável. Quando ele pisou no Santos Dumont e olhou a torcida. Ele tava assim, ó. Aí ele começou a filmar a torcida. Ele falou, gente, eu sou uma celebridade aqui no Rio de Janeiro. Mas ele virou Gente, tem Ele é um faixa pai. dele. Ele é um pai. tudo, Pra mim, ele é um pai. Tem uma figura paterna, assim. E aí eu tava no momento lá em General Severiano, onde foi anunciada a SAF, né? Que a gente levou sinalizador, a gente invadiu, a torcida invadiu o Salão Nobre. Eu tava em todos os momentos. Ai. Então eu acho Viveu que a história mesmo, né? Vivi a história. E sou muito grata a ele, serei eternamente. Ele pode, sei lá, Deus me livre, vendeu ao Botafogo fazer uma grande besteira. Mas não vai tem como apagar. não ser grata. Não, Gente, o que ele fez pela gente em 4 anos. E ainda É igual o faz, Jorge, né? gente, não dá pra pagar, entendeu? Não. Ele foi Ele foi uma peça importante. que a gente tem. É assim, é triste a maneira como ele saiu, Sim. mas ele, mal ou bem, ele terminou o trabalho no Sim. ano, entendeu? Ele ficou até o final ali. Ele não e saiu. aos trancos e barrancos, mas ficou, cumpriu o contrato. Cumpriu e vestiu a camisa e ele eu tive com ele agora, né, que ele recebeu 2 homenagens aqui no Rio de Janeiro. Ele ama muito o Botafogo e ele anda com o boné do Botafogo lá no Catar. Enfim, ele se identificou mesmo. Então, assim, eu não entendo ficar magoado, sabe? Igual um casamento. Cara, você foi casado, sei lá, 15 anos, você odeia seu marido. Não, mas você foi feliz com ele, sabe? Você não pode apagar, tem um filho com são ele. negócios, E ele são negócios fez também, o trabalho dele, né? Ele fez ali até o final e muito trouxe o bem, que a muito gente bem, queria, né? O prefácio do livro ele que escreveu. Ah, Ele que escreveu o Caramba. prefácio. E ele conta o diálogo que ele teve com os jogadores Naquele momento fragilizado psicologicamente que eles estavam. quando ele chegou. E ele conta ele foi isso. essencial, Sim, assim, foi essencial. logo atrás do John Textor. Então, assim, eu fiz a matéria lá da homenagem, muita gente falando, não quero nem saber dele. Cara, eu sou grata. Acho que gratidão Também. toda pessoa tem que ter. Cara, eu Gratidão. tava vendo o seu livro aí, né? A Fênix tem tudo a ver com Sim. a nossa história e com o seu livro, né? Exato. Tipo, super encaixou ali, né? Sim. Com a história que Por você isso tá que eu escolhi contando dentro do Essa livro, foto ali, né? nesse momento Eu não ali. tive dúvida da capa do livro Não em tinha nenhum como momento. ser outra capa, eu acredito, né? E é Porque- isso, né, que você falou que não parou de escrever 2023. Que bom, porque eu tenho pra mim que se não fosse por 2023, a gente não ia viver o sim, que a eu gente também viveu, acho. de Eu ser também campeão acho. brasileiro e da América no mesmo ano, da maneira que foi. E acho com que não 10 ia ser a campos. mesma emoção. Eu acho que 2023 foi importante na nossa história, sabe? Na história. Foi aprendizado Sim. pra todo. Enfim, Sim. foi uma parte importante, foi um capítulo importante. Não está É. no seu livro, porque foi, né, de outro ano, É. mas foi um capítulo Tem um importante. livro pra sobre todo... isso, né? Tá Então, todo se a mundo gente perguntando quiser se eu tô ler. escrevendo do Mundial. Olha só, gente. Eu ia perguntar isso agora, Aline. A trilogia, né? 23, 24, 25. Não, E você não está tô- escrevendo? Não tô, não. Se tiver, vai ser segredo por enquanto. Não, do Mundial, sei lá, eu tô achando o máximo essa experiência, mas. É uma experiência, Assim, né? é uma experiência. Não tem como Não tem. você achar que. E pra quem se interessar pelo livro 2024, a gente vai colocar na descrição aqui do vídeo. Tem o link lá, tá vendendo na editora Livros Ilimitados. Aí tá vendendo lá. E falando de momento atual, meninas, vamos entrar na nossa fase bola rolando, que a gente fala, Aline, do momento atual do Botafogo, do jogo, que foi aí super recente. Estamos aqui com um pouquinho até de sono ainda, não regularizado por causa desses horários dos jogos. Com a garganta bem ruim ainda. Com a garganta ruim, todo mundo se recuperando energeticamente desse jogo um tanto... Tenso. Intenso demais. Tenso, Sem intenso. necessidade. Ali você está... Mas se não for traduzindo sofrido, bem. não é Botafogo, gente. Antes da gente começar, queria só fazer uma errata, porque adoram falar que mulher não entende de futebol. E quando eu estava falando do grupo no episódio passado, eu falei Inter, porque eu estava pensando do jogo do PSG com o Inter, estava fresco na cabeça. E claro, tudo que eu falei, eu estava me referindo ao Atlético de Madrid. Então, é claro que o grupo do Botafogo é o Seattle, o Atlético e o Botafogo, né? Então, eu não tava... E o PSG... Então, vieram falar, ai, mas o Botafogo não vai pegar, o Inter não tá na chave. Claro, gente, eu sei. Só que tinha acabado de acontecer o 5-0 do PSG em cima do Inter, a gente gravou um dia depois, e aí eu fiz essa pequena confusão. Mas, assim, é o Atlético de Madrid que eu tava me referindo, só porque vieram homens me corrigir. Acontece. E vamos falar, então, do jogo do Botafogo, que a gente ganhou de 2-1. O John, que salvou ali esse 2-1, Barbosa, aquela cena memorável do final do jogo. Como que vocês conseguem... Fala pra mim, Gabi, uma palavra, uma frase que resume o jogo de ontem. É nascimento. E você, Rafa?
Nascimento. E foi um jogo intenso pra mim. Meu Deus, quando acabou foi um alívio. Eu fiquei, meu Deus, acabou. Graças a Deus. E você, Aline, consegue resumir um pouco? Sim, eu acho que foi ansiedade. Era muita ansiedade pra estrear num Mundial. Foi até bom a gente ter pego o Seattle antes. Sim, pra ser o sabe? Porque é o mais leve do grupo, cara, né? Nos 5 primeiros minutos, os jogadores estavam desesperados. muito nervosos. Eu falei com eles ontem, o início do jogo era desespero. Aí depois total. eles estavam muito ansiosos. Depois muito. Mas foi o início e o final. Mas não, aí o final, mas o final tem um contexto. O final tem um contexto. Tem um contexto. Mas o início ali foi mais ansiedade. No final, né? Não foram os jogadores, foram as escolhas. Eu falei pro meu filho feitas. assim, Botafogo tá jogando muito mal, tá vendo? Meu filho, ele, mamãe, tem 5 minutos de jogo. Eu falei, se é com PSG, a PSG já tinha feito um gol. Não falou isso. Não pode jogar 5 minutos mal. Eu falei, 5 minutos são 5 gols do PSG. 5 gols. Quanto que já estaria esse jogo aqui? Exato. Com o John defendendo. 5 bolas já tinha entrado. Não pode. E assim, depois eles melhoraram em campo e tal, a gente fez os gols. Mas, cara, no final, não pode passar por aquilo de novo. Não. Mas a gente não tem mais coração pra do Renato Paiva, pra mim, gente, eu não tenho... Primeiro começou com aquele Mastriani, que pra mim... a escalação pra mim já começou errada. É menos um. Eu nem ouvi o nome dele na narração. Eu vi uma vez que ele perdeu uma bola. O Savarino pra esquerda, pra mim, você já tá errando. Cara, o Savarino não foi bem, por quê? Porque fica jogando em posição errada. Ele tem que apontar que é o 10 e ainda assim não... E as pessoas não entendem que ele não dá nessa posição. Cara, pra mim, eu sou apaixonada pelo Savarino. Eu não fiquei tão triste assim do Luiz Henrique do Almar sair, porque o Savarino ficou. Eu também. Sim. Mas todo mundo tem esse alívio. O Savarino ficou, então tudo bem. Exato. Só que ele não tá jogando na posição. Mas eu sempre defendi. Todo mundo sabe que desde o início eu falava, gente, o principal jogador pra mim é o Savarino. Também acho. E aí, quando o Renato Paiva chegou e começou a mexer nele, eu falei, gente, o menino não tá conseguindo jogar. Pelo amor de Deus, coloca ele na posição. Não rende, e aí, quando saiu a escalação, eu falei que não é possível. Eu não consigo entender por que o Mastriani vai começar. Não dá. Mas ele já viu que não dá, né? Eu acho. Será que ele já viu? Vamos ver no próximo jogo. E é cruel, porque o Savarino depois ele tira o Mastriani no início do segundo tempo. O Savarino fica na posição dele e logo sai também. Porque tava cansado também. Ele jogou na seleção dele, intenso. E mas os minutos que ele ficou ali, já deu pra ver aquele Savarino mais solto, que vai, que arma. Então, assim, Gente, Paiva, por favor, não sei, provavelmente você não vai escutar a gente, mas que alguém chegue essa mensagem, que alguém fale pra você aí do seu lado. Por favor, bota o Savarino no meio de campo, a gente quer ver o Savarino no meio de campo. Mas tá todo mundo falando isso pra ele. Todo mundo, daí ele só precisa escutar, eu acho. Ele precisa escutar e ouvir. Mas foi bom assim, porque, primeiro, a gente já viu que o PSG, pra mim, vai ser o campeão desse Mundial. Eu também acho, bizarro, é minha aposta. O jeito que jogou. Assim, quem viu o jogo ele só tá fazendo o penúltimo jogo, 5-0. O último jogo, 4-0. A gente, se a gente for seguir, vai ser 3-0 contra a gente. Não, porque eu acredito que a gente vai empatar ou ganhar. Eu sempre vou acreditar que o Botafogo vai ganhar, mas sendo racional, tirando o emocional, eu acho que a gente vai conseguir empatar esse jogo. A minha racionalidade é pensar, tomara que seja 1-0 por causa do saldo de gols e o Atlético de Madrid perca contra o Seattle. E aí a gente passe assim, ou empate contra o Seattle. Isso que me revoltou ontem, porque pra gente ontem era muito importante o saldo de gols. Sim. E com 2... E se a gente não tivesse mexido, né? Se o Paiva não tivesse mexido, talvez tinha mantido. Teria feito mais tipo um 3-0, tava ótimo. É claro que ia ter que mexer em algum momento que os jogadores estavam cansados, mas saber mexer. As mexidas. Mas eu li um negócio hoje, não sei quem escreveu, falou assim, vamos olhar o lado bom, né? A gente jogou, assim, mal contra o Seattle, aí o PSG vai entrar, assim... Eu vi esse meme, te mandei esse meme hoje. São muito ruins, né? Falaram que era uma estratégia do Paiva, né? Aí o Seattle, que se empolgou pra caramba, porque jogou bem, vai ganhar do Atlético de Madrid. O Paiva tem um plano, quem sabe? Mas tem uma coisa, né? Porque o PSG fez 4-0 em cima do Atlético. Quando o Atlético for vir com a gente, eles vão querer mostrar vai vir matando. Isso. Só que é bom e é ruim. É bom porque eles vão estar... É ruim porque eles vão estar com vontade de ganhar, mas isso pode causar um desespero também, né? Porque é o último jogo. É a minha preocupação. É o último jogo pros dois. Assim, vai estar os dois querendo ser o segundo colocado. É o que eu tenho como visão. Mas eles reclamaram muito do calor. E o jogo vai ser no mesmo horário. Vai ser meio-dia também. E Carioca já tá. Carioca já tá. Nossos jogadores, tudo bem que são todos cariocas, mas eles estão acostumados com os jogos. Eles jogaram Carioca. Cara, 11 horas da manhã no Maracanã. E eu acho que o Botafogo joga melhor sob pressão do que quando não tem pressão, cara. Gente, tem coisas que só acontece no Botafogo. Por isso que nada tira de mim que a gente pode fazer um milagre aí. Não tem como ser fácil isso aí. Vieram me falar, porque com o PSG já ganhou. Eu falei, mas cara, realmente, assim,
o Botafogo não segue a lógica. Não então, segue. às vezes, vai fazer um gol cagado, um gol de falta, um gol de pênalti. Cara, se empatar ali, a gente já tá... Meu emocional diz que a gente vai fazer história e vai ganhar, mas o racional, eu tô sendo racional bem emocional, né? Diz que a gente vai conseguir esse empate. Eu tô torcendo pelo saldo de gols baixíssimo. Assim, quanto menos gols eles fizerem... Saberemos em breve qual vai ser o desenrolar dessa história. Mas é um jogo muito maneiro, né? De ver. Quanto que a gente imaginou, né? Que a gente ia ver. Um tempo atrás a gente tava vendo Série B, né, gente? A gente era um clube falido. A gente tava vendo o jogo Série B. juntas, eu e a Rafa, falando, nossa, olha o PSG jogando, é muito bonito de ver, bonito. assim, né? Aí dá uns... Meu Deus, vai jogar contra o Botafogo. Mas eu falei, cara, vai jogar contra o Botafogo. O Botafogo também tem um futebol muito bonito. Então, é um jogo interessante de se ver. E dá uma emoção. Eu não sei o que vocês sentiram, mas quando o Botafogo tava entrando, foi um mix de emoção de assim... Eu queria chorar, queria sorrir, eu queria vibrar. Eu falei, gente, o meu time está no Mundial de Clubes. Isso é muito incrível. Óbvio que a gente quer muito que o nosso time vá sempre bem, independente do campeonato, mas estar lá é muito incrível. A gente já tá fazendo história. A grande maioria não tá, né? É isso. A grande maioria do Brasil. E times grandes, né? Sim, Corinthians. Times com a história aí. A gente tá lá, porque eu vejo muita gente desmerecendo. Eu vi um tweet falando, porque eu acho não representa o futebol brasileiro, Botafogo e Fluminense está no Mundial. Claro, eu falei, eu fui ver o time Grêmio. Eu falei, gente, seu time não consegue ganhar nem jogo no Brasileiro, você tá falando que o meu time, atual campeão da América e do Brasil, não merecia estar lá? Então, assim, ganha as competições. E o mais tradicional do futebol, né? Se for olhar pro passado. Gente, quando alguém vem falar isso sobre o Botafogo, ou é dor de cotovelo, ou não conhece a história do futebol. Ou os dois, ou os três. Ou tudo junto. É inveja. Tem muitas alternativas, assim. Inveja porque hoje somos milionários. Então é isso. É isso. Mas, meninas, vocês querem aqui opinar qual vocês acham que vai ser o placar final? A gente falou de empate, alguém ousa falar? Eu não quero opinar, não. Não quero opinar, bom. Então, mas eu confio no empate. Eu só vou dizer que quanto menos gols a gente tomar, fico feliz. A minha grande preocupação, eu não sei qual é a grande preocupação de vocês, além do placar, é a questão dos cartões. A gente tá ali com o Barbosa e o Joaquim. São só 2 amarelos que são só 2 amarelos. Então, como o PSG vai tá o Joaquim e o Barbosa nossos, né, com um amarelo já do jogo que a gente acabou de fazer contra o Seattle. A minha grande preocupação é exatamente essa. Tudo bem, o PSG ali, seja o que Deus quiser, estamos entregue ao destino que vai acontecer com a gente. O último jogo, a depender desse resultado, do Atlético com o Seattle, vai ser muito decisivo, que vai ser ali, vai ser o que vai definir quem vai ganhar. Então, a minha preocupação... E aí, dos 2 que estão amarelados hoje, Barbosa é o Barbosa. Porque o Barbosa foi gigante na partida com o Seattle. E eu e a Gabi, a gente tava comentando isso, vendo o jogo do PSG, né? Falando que, tipo, eles têm umas entradas muito violentas, né? Sim. E o Barbosa, ele é muito cabeça quente. Então, assim, isso é um fator preocupante pra gente. E sem falar que o jogo do PSG é muito de roubar a bola na saída, né? E a saída vai acontecer ali com o Jair, com o John e com o Barbosa. Então, eles vão pra cima do Barbosa. E aí eu já tô... E o Barbosa é muito E tem nosso elemento Gregory, que é maravilhoso, eu amo com todas as minhas forças, mas também que não aceita ninguém passando muito por ele. Não dá pra ser -1 com o PSG. Com todo o time eu fico feliz. Com o PSG eu não fico, não. Pelo amor de Deus, gente. Não tem como. E se vocês tivessem que escolher entre o Barbosa entrar no jogo contra o PSG pra estar lá ou guardar ele pro último jogo? Não, difícil ele tem que entrar, amiga. Não tem como. Não, eu tô falando. Porque é o que você falou no episódio passado. A nossa zaga, ela tá muito jovem. Sim. O Barbosa, Ricardo e o Jair. Não tem como 2 meninos muito novinhos jogando Mundial. Sim. Só pro Jair já tá difícil. Você viu, o último lance, ele fez o gol, mas o último lance, quem errou na saída foi o Jair. Sim. Porque, cara, é muito pra ele. Ele é muito novo, ele tá começando. Então, precisa de uma pessoa responsável, que é o Barbosa ali nessa situação. Mas eu acho que teve um jogo que ele tomou um cartão, não lembro agora do brasileiro, que no jogo seguinte ele conseguiu manter, assim, mesmo a galera indo muito em cima. Eu acho que ele, nessas situações de perigo extremo, ele consegue dar uma segurada. A grande preocupação é a dimensão do jogo. Vai juntar com o nervosismo maior ainda. O nervosismo eu fico meio preocupada com o Barbosa de amarelado. Mas assim, os árbitros, os técnicos do... Estão deixando rolar.
não estão dando tanto cartão assim, não, né? Espero que continue assim com o Barbosa no próximo jogo. Até, inclusive, até saiu os cartões. Oremos, gente, eu tô rezando muito. Até saiu os cartões demoraram, né? E quando saíram, eu achei justo tudo. Sim, foi justo. Sim. Foram justos. E é isso, meninas. Estamos chegando aqui. Infelizmente, que passou muito rápido. Por mim, eu ficava aqui mais 2 horas conversando com a Aline, escutando suas histórias incríveis. A gente tem muito a te agradecer, Aline, por você ter topado ser a primeira convidada, como a gente falou aqui no início, como é difícil começar um projeto novo de mulheres. Já tivemos alguns nãos. Está sendo tudo feito pela gente, com todo carinho. De ajudar, assim. Trabalho de faculdade, várias. Amanhã mesmo eu vou dar entrevista até para um trabalho de faculdade. Porque assim, eu fui também, né, aluna, então... E tudo tem um início, né? Me recebeu quando eu era da faculdade. Então, isso pra mim foi o maior exemplo. Ela me recebeu na Globo pra fazer uma entrevista com ela. O meu professor botou assim, ó, várias personalidades no quadro. Aí botou assim, agora vamos sortear. Quem vai entrevistar quem? Fátima Bernardes. Eu falei, pô, Aline. Mentira. Aí eu falei, você tá de brincadeira, né? Porque eu vou chegar, não tinha Instagram, não tinha nada, tá? Isso era a década de 90. Outra coisa, né? Como que eu vou chegar na... Se vira, é o trabalho final aqui, né? Valendo nota. E eu liguei pra lá, pra Globo, mandei chamar ela, né? Telefone fixo ainda. Ela atendeu e marcou comigo. E me deu uma entrevista. Super acessível também. Então, pô, se a Fátima Bernardes me deu uma entrevista, eu não vou dar, né? Eu acho muito importante abrir as portas, assim. Lógico. E a gente agradece muito. E, Aline, a gente pede pra você deixar um recado pros torcedores botafoguenses, pros nossos ouvintes aqui do Mais 7 Podcast. Bom, para os torcedores botafoguenses que fiquem mais tranquilos uns com os outros. Porque eu não entendo uma torcida ficar brigando entre si. Porque quando você fala uma coisa... porque eu não critiquei o técnico. Aline, você passa pano pro técnico. Porque você não criticou. Gente, cara, tem dias que eu não quero, entendeu? Que eu não tô afim de ficar gravando vídeo. Eu já perdi a paciência de gravar vídeo, assim, dando minha opinião. Porque... Assim, sempre vai incomodar alguém, né? Sempre. Eu gosto de fazer isso que eu falei pra vocês. Contar histórias. Eu gosto de descobrir histórias de torcedor. Eu gosto de mostrar o que ninguém mostra, os bastidores, entrevistar as esposas de jogadores que ninguém dá menor bola pra elas, só quando elas têm algum escândalo de amante, aí dão bola pras esposas. Verdade. Agora, as esposas que estão ali do lado dos jogadores, sabe, viajando, e elas do apoiam Barbosa, psicologicamente. A Tamara do Barbosa maravilhosa, sabe, e ninguém dá bola, porque não dá notícia. Então, eu faço questão de ir por esse lado do jornalismo, que é um serviço para a torcida do Botafogo. Você humaniza o jogador, você vê que ele tem uma família por trás, uma base familiar, entendeu? E é isso. Esses preconceitos que tem também com mulher de jogador, né? Que mulher de jogador não apoia, não entende, só tá pelo luxo. Se você for procurar no Google as notícias, quando fala de mulher, é sempre uma coisa pejorativa. É sempre negativo. Né? É sempre porque fez isso, fez aquilo. Nunca é uma coisa legal, sabe? Vamos mostrar a família dele, olha só que legal, a mulher tá com ele já desde o início. Apoiando ali, né? Eu fiz a do Luiz Henrique. Infelizmente... acabou o casamento, mas assim, foi uma história bonita. Sim. Ela tava com ele desde muito tempo, sabe? A avó dele era como se fosse... A avó dela era como se fosse a avó dele. Eu fui na casa da avó dele, lá em Nova Iguaçu. Ele até diz que é por isso que ele se afeiçoou ao Botafogo, né? Então eu gosto de ver esse lado também, sabe? Então eu não gosto de briga polêmica, tá passando pano, tá assim, ai, não tem paciência. Então vamos todos nos unir, que a gente quer a mesma coisa. É isso. Todo mundo quer a mesma coisa, então pra que ficar brigando? É isso, pessoal. Seguem a nossa página, Mais 7 Podcast. Deixe sugestões pra gente trazer convidados aqui, tá bom? Já deu pra vocês verem que vem muita coisa por aí, né? Novas convidados também. Nesse mês a gente tá só com mulheres, mas nos outros vai ter homens também. Porque homens também sabem falar de futebol. E a gente queria saber de vocês aí de casa, o que vocês acharam do jogo do Botafogo do Seattle, pra vocês deixarem aí nos comentários do YouTube, tá bom? E parabenizar vocês, viu? Parabéns pelo projeto. Muito sucesso. Não desistam, tá? Não, porque vocês vão receber muitos nãos, inclusive de convidados. Sim. Mas não desistam. Se não tiver convidado, vocês fazem vocês. Sim. É isso. Sabe? Pega um tema e faz, mas não deixa de fazer, não. Perfeito. Obrigada. E nos vemos no próximo episódio do Mais 7 com 3 botafoguenses de alma e microfone e do Manto 7 Arquibancada. Nos vemos no próximo Mais 7 Podcast. Beijo. Beijo. Tchau. Uhul.